Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem nessa segunda-feira. Então, hoje é dia da divulgação dos resultados da Caixa Seguridade, tá? Eu já irei fazer a análise e amanhã tem vídeo aqui sobre os resultados da Caixa Seguridade. Como prometido, hoje eu vou falar dos resultados da Engie Brasil. Mercado reprovou, né, os resultados, não aprovou os resultados da Engie Brasil. Eu vou demonstrar tanto os pontos positivos como os pontos negativos também. Na verdade, foram mais pontos negativos desse resultado da Engie Brasil. E também, né, eu estava fazendo uma pesquisa nesse final de semana e eu decidi aqui compartilhar com vocês relacionado a Banco do Brasil e BB Seguros. BB Seguros tem um histórico ali na ação mais seguro em relação a Banco do Brasil, oscilou menos, é menos volátil, ter ela em carteira aí faz a sua carteira ser mais segura do que ter maior posição em Banco do Brasil. É sobre isso que iremos falar, claro, numa janela aí de curto prazo, como que isso se desenhou. Nós vamos falar logo adiante, tá? Antes, vamos falar um pouquinho como é que foi esse pregão de hoje. Hoje aí é praticamente meio do mês, né? Então, reta final da divulgação de balanço. Engie Brasil, 2,47% de queda. Já adianto que para mim essas quedas são justificadas, tá? Ao menos no curto prazo, um balanço muito sujo da Engie Brasil no curto prazo, mesmo com a divulgação dos dividendos, e eu vou destacar logo adiante os pontos que eu não gostei. Banco do Brasil nos 19, esse aqui é o balanço esperado da temporada, né? É o mais aguardado agora para o dia 14. Então, não se esqueça, essa semana promete muito em Banco do Brasil, tá? Estamos aqui aguardando. Eu acho que melhor aporte nesse momento seria pós-balanço. Nós tivemos aquele primeiro trimestre que mostrou, né, que sempre pode surpreender. Então, mas se não acontecer nada, tudo bem, paciência aí também dá para aproveitar a boa oportunidade que já está aberta, né, aí e pode ficar escancarada aos olhos de todos. BB Seguros 34,83, 1%, vai chegando próximo da Datacom. Caixa Seguridade, tem divulgação de resultados hoje, amanhã tem vídeo aqui falando tanto da divulgação de proventos como também da divulgação de resultados. Petrobras, pós resultados, né? A CEO hoje falou que quem vendeu Petrobras irá se arrepender, tá? E VEG, queda aí de 2% após o Haddad falar que não tem ainda uma agenda oficial, né, com a Casa Branca no sentido aí de tentar resolver o tarifaço, tá? Vamos falar do dividendo da BB Seguros. É importante lembrar que dia 14 agora também é a data base para a posição acionária, além de ser a divulgação dos resultados do Banco do Brasil, é a data base para a BB Seguros com pagamento lá no dia 26. Por isso, acredito eu, respondi essa alta recente, tá? Agora, eu quero compartilhar com vocês aqui um breve estudo que eu fiz utilizando lá o site Mais Retorno, últimos 5 anos, para entender, né, essa frase. Ter BB Seguros na carteira em maior posição do que Banco do Brasil é até, né, ali mais seguro do que ter maior posição em Banco do Brasil, tá? Então, aqui, ó, se você pegar nos últimos 5 anos, entre os anos de 23 até, né, até aqui final de 24, Banco do Brasil realmente teve um retorno superior. Porém, né, essa queda aqui demonstra, né, surge um pouco isso no curto prazo, que, né, BB Seguros e Banco do Brasil andaram juntos praticamente, né, em algum destaque aí para Banco do Brasil se sobressaindo entre 2023 e 2024. Então, praticamente andaram juntos aqui, né? A única disparidade aqui que você tem nos últimos 5 anos é mesmo lá no início, lá de abril de 23. Aí, BB Seguros fica muito tempo aqui na linha vermelha, né? Gráfico de linha vermelha parado, e Banco do Brasil avança bastante, tá? Mas não dá para concluir só com esse fator aqui. Acho que é necessário outros fatores, por exemplo, nos últimos 5 anos, tá? Olhando aqui para fortes quedas, nos últimos 5 anos, né? O período por mais tempo nas mínimas foi de BB Seguros, né? Que ficou lá do meio de 23 até aqui início de 24, com muito tempo aí praticamente laterizado, ficando, né, em período mais de 12 meses, ou seja, mais de um ano,
parado ali, com o preço praticamente parado, então nas mínimas foi de BB Seguros em relação ao Banco do Brasil, só que aqui, né, no Banco do Brasil, em vez de, pegando o gráfico de cima, o primeiro gráfico, você tem fatores que as quedas de Banco do Brasil são mais acentuadas, né, são quedas com mais abruptas, né, mais fortes, mais brutas, no sentido de fazer preço ao acionista, tá. Além aqui, né, dos meses positivos e meses negativos, que nós vamos também tomando, para você fazer alusão a como que se comportou o ativo, você vê que Banco do Brasil teve menos meses positivos do que BB Seguros, né, 87 meses positivos para BB Seguros, ou aproximadamente 59%, enquanto 62 meses negativos para BB Seguros, 41 aproximadamente de mês negativo, enquanto o Banco do Brasil 74 meses positivos, aproximadamente 49%, e 75 meses positivos, 50%. Então, BB Seguros foi mais consistente, né, aí com quase 60% dos meses positivos, ou seja, o investidor sentiu menos a queda, né? Então, quando subiu, não subiu como o Banco do Brasil, né, aquela alta de 10, 15% de um mês para o outro, ou meses seguidos, mas quando caiu, não caiu tão forte como o Banco do Brasil aconteceu agora. Então, acredito eu que ter os dois faz muito sentido na sua carteira, a depender aí da fase que você está, no sentido de formatação de portfólio e também busca de renda, tá? Um complementa o outro, na minha opinião, a depender do preço. Aí sim você pode fazer ali a escolha em aporte em um dos dois, tá? Então, é essa a minha conclusão aqui relativa a essa frase, né? Ah, ter um é mais seguro que o outro. Não, na verdade os dois se complementam, mesmo sendo de segmentos diferentes, tá? Sobre Engie Brasil, aqui um destaque para Engie Brasil é que, na minha percepção, o segmento de geração tem sofrido muito mais que o segmento até mesmo de distribuição de energia no Brasil, tá? Por questões aí do mercado livre de energia, uma concorrência muito forte. Foi falado muito em questão de excesso de energia no segundo trimestre de 2025, tá? E Engie Brasil sofreu, tá, com custos mais altos no comércio de energia e trens de energia, tá? O que salvou o trimestre aqui de antemão foi a entrada de Asa Branca, né, o segmento de transmissão, entrando forte, com receita forte no segmento. Claro, houve aumento do endividamento, então vamos destacar isso logo. O que nós tivemos? Nós tivemos, né, receita líquida da companhia, né, sendo salva aí pelo segmento de transmissão, né, a Engie reportou um resultado bruto só no segmento de transmissão de 740 milhões, um resultado operacional líquido, né, aí uma receita líquida de 3 bilhões, tá? Então, você vê que o segmento de transmissão foi 1,5 vezes acima do mesmo trimestre do ano passado, tá? Isso em parte, né, e relacionado ao sistema de transmissão Asa Branca, entregou aí 444 milhões, sem, né, essa receita, no segmento de transmissão teria sido de 285 milhões, e você teria um impacto, né, menor aí, de crescimento dessa receita da Engie Brasil. Um fator negativo, na minha visão, foi o aumento dos custos, tá? Custos operacionais, bastante negativo, tá? Nesse trimestre, reportou 1,7 bilhão, 50% superior. Claro, em parte desse 1,7 bilhão aí vem aqui a asa branca, né? Para você construir, você vai gastar. Aqui, nesse caso, o linhão de transmissão asa branca. Mas outros custos chamaram a atenção, né? Elevação nos custos, por exemplo, na geração e venda de energia, 1,1 bilhão. Então, isso aqui é muito negativo, 3% superior ao ano passado, porque boa parte de ativos, né, de geração que ela já tinha contrato, ela tinha que entregar, provavelmente teve que ir no mercado, né, de geração de energia para fazer a compra e a venda disso, tá? E aumento no custo de operações de trade de energia, 66 milhões, milhões, aliás, bem inferior, então, mas aí não faz tanto preço. Endividamento também me chamou a atenção, chegando a 2,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA, boa parte disso pela última debênture emitido, né, na casa aí de 600 milhões. Então, endividamento aí total de 27 bilhões, um aumento de 4% em relação
ao último trimestre. E um fator muito negativo também foi a queda no lucro líquido, né, na ordem de 34%, e nos 6 meses de 2025, 15% inferior a 2024, o lucro líquido ficando em 564 milhões, tá? Versus 855 milhões. Claro, teve um efeito não recorrente lá no ano passado, só que isso daqui machuca, né? No curto prazo, sem o efeito não recorrente, você teria outro número, porém pesa muito, tá? Até pela divulgação dos dividendos no curto prazo, tá? Então, a conclusão, o mercado ele esperava, por exemplo, para esse segundo trimestre de 2025, ao menos 0,74 de lucro por ação, tá? E foi entregue 0,70 por ação. Então, foi uma surpresa negativa para o consenso. E com isso, o que, que eu quero falar? Eu quero chegar à conclusão, tá, que quando isso acontece, lucro por ação abaixo do consenso de mercado, o mercado ele nos entrega boas promoções, porque na cabeça de muitos analistas de curto prazo ou também de agente de mercado, a empresa está, né, aí em um viés baixista, tá? Então, receita através do segmento de transmissão, já vamos concluir aqui, salvou o trimestre da Engie 3, tá? E pode cada vez mais estar, né, aí a empresa atrelado a esse segmento. Custos em alta, na minha visão, ligam um sinal de alerta. Claro que no próximo trimestre você não vai ter o mesmo custo lá com a entrada em operação do Asa Branca, tá? Endividamento também em alta, então lucro por ação abaixo do consenso, tá? Então vejo o Engie buscando cada vez mais o caminho da transmissão, faz mais sentido para a rentabilidade do negócio em diferentes cenários. Então são fatores aí sobre a Engie Brasil que pode fazer com que o papel ainda nos entregue boas oportunidades. Mas, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação da compra ou de venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente para poder ter acesso aqui sempre aos nossos conteúdos de maneira de qualidade, né, e também gratuita aqui a todos vocês investidores. Bons aportes e até o próximo.